aí foi boa, né, do Oh, it's well exoneramento supported. do, do cargo, né? Mas realmente a gente está no governo Bolsonaro ainda. Bom, hoje então a gente vai trazer um pouquinho das técnicas de compostagem, né? Como fazer a sua composteira, que tipos existem de composteira, né? E alguns outros aspectos relevantes do tema da compostagem, né? Bom, um pouquinho rapidamente, um pouquinho sobre o Grupo Separa. O grupo ele foi articulado, né, pensado e estruturado em 1994 e está ativo desde 1995. O grupo ele também é composto por alunos de graduação e tem contribuição de alunos da pós em algumas atividades. Alguns objetivos do grupo são colaborar com a destinação de menor impacto possível dos resíduos orgânicos gerados dentro do campus e também envolver a comunidade dentro e fora do campus em atividades teórico-práticas nos temas desenvolvidos pelo grupo, buscando então formar agentes multiplicadores. E aí dentro desse envolvimento da comunidade, a gente tem umas das linhas do grupo, né, a educação ambiental, e aí a gente principalmente transmitir o conhecimento que o grupo, né, os alunos que fazem parte do grupo estão adquirindo, né. Bom, então, assim, para começo de conversa, a gente tem que definir o termo, né, do que é a compostagem em si. Então, a compostagem, ela é um processo que é natural, né, de decomposição da matéria orgânica na presença de oxigênio, né, então é um processo aeróbio. Se fosse na ausência de oxigênio, a gente estaria falando de biodigestão. Então, e ela também acontece sobre determinadas condições, onde os organismos, micro-organismos, eles vão estar atuando, quebrando as moléculas complexas que, basicamente, eles vão estar mineralizando esses resíduos que vão estar sendo incorporados na composteira, né, até resultar, então, no composto, no final do processo, né, que é um produto estável e vai ser rico em matéria orgânica, em nutrientes, o que é muito bom para as plantas e também para o solo. Bom, definida a compostagem, né, o que é a compostagem que a gente viu, que é um processo de decomposição da matéria que, na presença de oxigênio, ela tem alguns fatores que vão influenciar, né? Então, a gente tem o primeiro fator que vai influenciar o processo da compostagem é a umidade, né? A umidade, então, pela literatura, a umidade ideal considerada na composteira é em torno aí de 50 a 60%. Mas beleza, isso a gente conseguiria, assim, né, um produtor, ou a gente conseguiria ver se realmente está em torno de 50 a 60% de forma fácil dentro de um laboratório para quem tem acesso, né? E aí tem alguns autores que trazem, e também a gente é, passa isso em cursos e oficinas e tal, que é um jeito para pequeno produtor, geralmente, né, que não tem uma acessibilidade de estar fazendo essa avaliação da umidade em laboratório, por exemplo. E aí, o que esses outros autores dizem é que, por exemplo, você pegar, para você avaliar a umidade lá de forma prática e meio bruta, assim, para a gente ter uma ideia, não é que de fato vai ser isso, mas é que para a gente ter uma ideia se tá ideal, né, e realmente funciona, assim. Então, é basicamente, tipo, você, na compostagem, na sua pilha, na sua composteira, você pegar aquele resíduo, aquele, daquele processo, né, daquela pilha que está sendo decomposto e tal, pegar aquilo lá e apertar na mão, um pouco, né, e apertar na mão. Se escorrer muito, né, se você vê que está encharcado, escorrer muito, é porque essa umidade ela tá muito alta, né? Então aí você não é um problema porque está faltando oxigênio para os micro-organismos que vão estar atuando no processo, né?
E aí você está fazendo a biodigestão, que a gente não quer, a gente quer a compostagem, no caso, né? Então, aí se você pegar lá e apertar na sua mão, e escorrer um pouco, você sentir que está meio úmido e fazer uma massa, assim, é porque ele está na umidade ideal, né? Então, lógico, é uma forma meio grossa, assim, de avaliar, mas funciona, né? Para quem não tem acesso a um laboratório, por exemplo. E aí, se é caso, tipo, você pegar na mão, apertar, esfarelar, ver que está muito seco, é porque aí a umidade está baixa, e aí você tem que fazer a rega da sua leira, né? Para incorporar a umidade lá para os micro-organismos e para o processo, né? Outro fator também que vai influenciar o processo da compostagem é a questão da matéria orgânica, né? E principalmente, então, a relação de manter a relação de carbono e nitrogênio. E essa relação de carbono e nitrogênio, ela gira aí em torno, né? O que a gente fala de 3 para 1. Então, 3 partes de carbono para uma parte de nitrogênio. A parte de carbono, assim, do material, né, que vai ser incorporado de forma geral, é o resíduo seco que a gente fala, né? Então, folha seca, galho seco, a para de grama seca. Essa seria o que a gente chama de forma geral, assim, como você está incorporando carbono na sua composteira. E aí também a parte do nitrogênio seria, então, basicamente os resíduos, né? Resto de alimentos que você está colocando na sua composteira. Então, é importante sempre manter essa relação de carbono e nitrogênio para o processo funcionar corretamente, né? Então, se, por exemplo, você gera um balde de resíduo orgânico ali da sua cozinha, por exemplo, casca de ovo, casca de banana, de outras frutas e tal, é como se você estivesse gerando, então, maior parte de nitrogênio, né? Do que você vai incorporar na sua composteira. Então, vamos dizer que você gera um balde aí por, sei lá, por cada 2 dias. Aí você vai colocar na sua composteira esse um balde, então você está incorporando nitrogênio, né? O resíduo de cozinha. Então você tem que, para manter a relação, você vai ter que colocar 3 baldes de resíduo seco, folha seca, para de grama seca, para manter essa relação de carbono e nitrogênio estável. E aí, se acaso fugir muito dessa relação, vai ter alguns problemas, como, por exemplo, atrasar o processo da compostagem, né, da maturação até o composto. Também pode ter alguns problemas quanto a insetos indesejáveis, algo assim. Então, por isso também é importante tá mantendo essa relação de carbono e nitrogênio. Tá. Bom, o que esse gráfico ele está mostrando então a variação da temperatura na pilha, né, em função do tempo do processo da compostagem. Aí o processo da compostagem ele está em torno aí de 120, 128 dias até a maturação do composto, né? Então a gente pode ver ali que na fase inicial, por exemplo, em torno de 4, 5 dias, você vai ter um crescimento muito alto da temperatura, né? Porque tá muito cheio de comida para os micro-organismos, de matéria orgânica, né? Para eles se alimentarem. Então vai ter uma elevação, né? Como eles consomem aquela matéria orgânica, vai ter uma liberação de calor e aí a leira vai esquentar, né? Então a temperatura ela eleva, como a gente pode ver no gráfico, bem rapidamente, em torno de 4, 5 dias. E nessa fase inicial, os micro-organismos que vão predominar são os mesófilos. É, Lógico, vai ter de outros também, mas os que vão predominar nessa fase vão ser os mesófilos. E também o pH nessa fase ele vai ser ácido e a relação de carbono e nitrogênio também vai ser alta. Um pouco após esses 4, 5 dias, vai ter a outra fase que a gente chama de fase termofílica, né? E aí, então, vai ser essa fase, ela vai
ter onde vai ter o pico máximo, né, de temperatura que a leira pode chegar, em torno de 70 graus Celsius, mais ou menos, então fica muito quente. Até trazendo um pouco assim do que a gente vê lá na Exalc, quando a gente faz essas pilhas de composteira, de composto, né, da composteira, em torno aí de 25 dias, ele atinge aí 70 graus Celsius, e aí a gente consegue ver, por exemplo, quando vai fazer o revolvimento, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas quando vai fazer um revolvimento da leira, a gente consegue ver o vapor saindo assim, de tão quente que tá. E aí, é importante a leira atingir essa temperatura, porque ela vai conseguir não esterilizar, né, mas tipo, ela vai matar alguns micro-organismos indesejáveis, né, que podem contaminar o composto e tal, e também algumas ervas daninhas. Então, é importante ela atingir essa temperatura maior, né. Bom, aí, posteriormente, aí, a gente tem a fase mesofílica, que vai ter uma diminuição, né, gradativa da temperatura nessa fase, e aí ela se estabelece em torno de 35 a 40 dias, mais ou menos, porque vai ter uma menor atividade microbiana, né? E aí os fungos mesófilos e os actinocetos vão refestar essa leira e vai ter a degradação nessa fase de moléculas orgânicas mais resistentes, né? À degradação inicial. Então aqui ela vai começar a ser degradada também nessa fase. Bom, então, dada esses 90 dias da sua composteira, a gente chama essa primeira fase aqui, essas três fases juntas, de fase de oxidação, né, que é a fase ativa. E aí ela dura em cerca de 90 dias, mais ou menos. Depois dessa diminuição gradativa da temperatura, nessa fase mesofílica, a gente tem a maturação, que é chamada de fase maturação, né, ou umificação. E aí a duração em média também varia bastante, mas em menos aí de pelo menos 30 dias, né? E na maturação, os micro-organismos eles vão estar atuando ainda, né, no processo, mas a relação de carbono-nitrogênio, o pH ele vai se manter quase neutro, e a relação de carbono-nitrogênio, ela fica mais estável, né, em cerca aí de 10 para 1, que fala. E ao final dessa fase de maturação, o seu composto ele vai tá pronto, né? O processo da compostagem chegou no fim. Nessa fase também é onde as minhocas, tatuzinho de jardim vão estar aparecendo também bastante no composto. Bom, então falando agora mais especificamente das técnicas de compostagem, a gente tem o primeiro tipo assim de composteira. Essa é uma imagem do Separa, lá na nossa área, né? Então, a gente tem essa chamada aeração ativa, né? Composteira de aeração ativa. E por que ela tem esse nome, né? Porque, basicamente, a gente monta essas pilhas, né, em formato piramidal, e aí o processo da aeração, de incorporação de ar nessa pilha de compostagem, ela vai ser de forma manual, né, no nosso caso, né, aí se for um caso de compostagem em larga escala, aí é uso de máquinas, tratores, para revolver essa leira e colocar ar lá para o processo continuar, né, porque como a gente viu, a compostagem, ela precisa de ar para os micro-organismos poderem estar atuando na degradação da matéria orgânica, né. E aí, então, no caso lá do Separa, no caso nosso, né, a gente utiliza enxadas para poder estar abrindo essa leira e incorporando oxigênio, né. Esse é um primeiro tipo de composteira. Aí, uma próxima técnica é a aeração passiva, que tem o formato, assim, em si vai variar bastante, então, varia conforme a criatividade da pessoa que está implementando, mas
ela tem esse nome porque, ao contrário da passiva, o próprio sistema, né, a estrutura que tá ali, ela fornece a entrada de oxigênio. Então, aqui, como a gente pode ver, essa é uma composteira lá do USP Recicla. Acho que boa parte de quem está aqui já conseguiu ver, né, ela lá na Exalc. Mas, enfim, a estrutura dela, ela consegue fornecer entrada de oxigênio, e esses canos PVC que vocês estão vendo é o que a gente apelidou de chaminé, porque, bom, aqui nas beiradas, né, da composteira, a gente consegue ter entrada de oxigênio, né, por ser uma tela e permitir essa entrada de oxigênio. Mas no interior da leira, é mais complicado, né, numa leira passiva. Então, aqui faltaria oxigênio, e não é o que a gente quer, né? Então, a gente adapta essas chaminés para conseguir o oxigênio. Ela é cheia de furinhos aqui, né? Então, o oxigênio ele consegue entrar e também os gases conseguem sair, né? Então, esse é um outro modelo de compostagem, de composteira, perdão. Bom, a gente trouxe esses dois modelos. Mas beleza, a gente mostrou as técnicas, quais os tipos, né, que tem, o que é a compostagem em si, falou das fases delas também, mas como fazer, né, uma composteira? Antes de tudo, é importante você planejar. Então, antes de você realmente fazer a composteira, ou uma passiva, ou uma composteira ativa, você, primeiramente, antes também da escolha do local, é você ver quanto você gera de resíduo. Então, se é uma quantidade razoável, bastante, assim, você pode adaptar aí para um local externo também, se você tiver esse recurso de fazer fora da sua casa e tal. Então, você consegue adaptar para fazer uma composteira ativa, por exemplo, ou uma passiva também. Mas se você gera muito resíduos e tal, você poderia escolher. No caso de gerar pouco resíduo, seria mais específico para quem, tipo, por exemplo, não tem acesso a uma área externa e quer fazer em baldes, por exemplo, também é uma opção. Aí, depois de você ver quanto você gera de resíduo, é importante você escolher o local. A escolha do local, na escolha do local, é importante se atentar a esses fatores, né? Não pode ser um local com muita declividade, né? Então tem que ser de pouca declividade para evitar o escoamento, né? E também para ser de mais fácil manejo, assim. Ela não deve ser em embaixadas também, para evitar o encharcamento da soaleira. E fácil acesso para estar transportando os resíduos que você gerou para essa composteira também. Uma fonte de água próximo, né, mangueira ou regador, para você estar fazendo a questão da umidificação da leira, e é importante, é um fator importante também na compostagem. Também tomar preferência por um local coberto, ou com períodos muito chuvosos, né, em períodos muito chuvosos, você cobrir com folhas de bananeira, por exemplo, também folha de palmeiras ou uma lona plástica, por exemplo. Aí, no caso do Separa, a gente tem uma área lá que é bem arborizada, então a gente faz embaixo das linhas de SAF que tem lá também. É importante também você delimitar o local de acordo com o tamanho da soaleira, né, que você vai montar, e aí também o tamanho da soaleira ele vai variar conforme a quantidade de resíduo que você está gerando. Limpar o local também após a escolha, né. Bom, e aí a gente entra na montagem em si e da manutenção da sua leira ativa, no caso. Essa também são fotos lá no Separa, e no caso aqui, como a gente falou lá no começo, são os fatores que vão influenciar a compostagem. Então,
sempre quando você vai começar uma compostagem, depois de escolher a composteira, depois de escolher o local, você limpa esse local e você vai fazer o que a gente fala assim, uma lasanha, né? A gente chama de lasanha, que é variar, né? Então, você vai começar sempre com 3% de resíduo seco, então sempre com a parte do carbono, né? Folha seca, capim seco e etc., sempre na primeira. A segunda porção vai ser a segunda parte, né? Que vai ficar em cima dessa parte de resíduo seco, vai ser a de resíduo orgânico, né? Então, o que você gera aí, por exemplo, na sua casa, na sua cozinha. Então, você vai estar colocando em cima. E assim por diante. Então, aí veio a camada de resíduo orgânico, vai colocar os resíduos secos. 3 para 1 sempre. Então, colocou um balde de resíduo orgânico, 3 de resíduo seco. E aí, sucessivamente, até. Então, é sempre de baixo para cima, né? E importante que em cima, nunca você vai deixar a porção de resíduo orgânico por cima, né? Amostra ali, porque isso vai atrair animais, insetos, moscas e tal, e aí também é uma coisa a se evitar. Então, sempre vai ser no começo resíduo seco e em cima resíduo seco também. Nunca deixar o resíduo orgânico na última camada também. Essa é uma uma proporção que a gente usa lá no Separa, que é 3 metros de comprimento, 1 de altura e 1 metro de largura, né? Então, vai variar aí conforme você gera, quantidade você gera de resíduo, mas essa é o que a gente faz lá no Separa. No caso, no Separa, a gente faz com resíduos agroindustriais, né? Então, principalmente esterco bovino, caprino e etc. E a manutenção dessa leira de aeração ativa, ela vai se dar aí no revolvimento. Então, no caso aqui da imagem, da segunda imagem, a gente pode ver que a gente está revolvendo, né, abrindo essa leira aqui no meio e colocando o que estava por fora para dentro e assim por diante, né? E incorporando o oxigênio nesse processo. E a cerca, aí, em média, a cada 15 dias de revolvimento e rega. No caso, se for um período chuvoso, você não precisa estar fazendo essa rega, né? Mas é importante você sempre estar avaliando se está ok a umidade da soleira. O, Outra coisa, né? Entre os 90 e 120 dias, é importante você observar se já finalizou, né? Se já teve a maturação do composto. E aí você pode optar se você quer peneirar para ter, não sei, se for um caso de venda, por exemplo, você peneirar, você vai manter um aspecto, você vai, tipo, pegar as partículas mais finas, então você vai ter umas, para venda, assim, é um aspecto benéfico, né? Mas caso não precise, assim, e tal, se for utilizar já ali na propriedade, não tem porque tá peneirando, né? Aí é o processo da montagem, né? Como está sendo mostrado aí nas fotos. Aqui é o resíduo seco, incorporando então a camada de resíduo seco na leira, e a porção de resíduo, perdão, resíduo orgânico, ele está aqui, no caso, o que a gente utiliza aqui, nesse caso, era o esterco bovino, então, sempre, nunca deixando ele por cima, né, a amostra, então a gente sempre cobre ele também. E aqui é a composteira pronta, né? A gente colocou folha de bananeira por cima. E aí o tamanho, a altura dela vai variar bastante, assim, conforme a quantidade que você tem que você gera de resíduo orgânico, né? Da aeração passiva, bom, a gente vai estar mostrando aqui
a questão da leira, dessa leira passiva utilizando uma tela, né? Aqui a tela galvanizada, ela tem essas aberturas na tela, né? Hum, e aí, tipo, você manter você adquirir, né, esse material, pode também ser com pallet, por exemplo, e aí varia bastante conforme a criatividade também da pessoa que está montando essa leira passiva. Mas uma coisa que vai se manter nessa leira passiva é que o primeiro camada vai ser também de resíduo seco, né? E a mesma coisa da leira de aeração ativa. A primeira camada e a última também vai ser de resíduo seco. E aí você vai montando, né? A primeira de resíduo seco, três, né? Três partes de resíduo seco, uma parte de resíduo orgânico, três partes de resíduo seco e assim por diante. No caso aqui, o que eu comentei para vocês da chaminé, esse é um cano PVC que tem os furos, né, para entrada de ar e também para saída dos gases que são gerados no processo. E basicamente é isso. No caso dessa composteira, não tem que ter aquele revolvimento manual, né, que tem na leira de aeração ativa, né? Bom, alguns indicadores, então, de que a sua composteira ela está pronta para o uso, né? E que o seu composto ele já maturou e você pode estar utilizando aí onde você vai aplicar. E aí é em torno de 90 a 120 dias. No Separa, a gente estava produzindo em torno de 2 meses e meio, mais ou menos. Essa é uma média, né? 90 dias. Mas você consegue estar otimizando esse tempo aí conforme você for fazendo corretamente e tal. Então, para você identificar que seu composto maturou, você não vai conseguir identificar mais os resíduos que você colocou ali, né, no começo. Então, casca de banana, de ovo, você não vai conseguir ver nada. É a questão dessa foto aqui na esquerda, no canto inferior, que a gente pode ver, né? Então, a gente não sabe mais o que colocou lá direito, assim, né? O composto, ele tem uma semelhança aí com a textura de terra, né? Ele também é gelado, assim, né? Quando você coloca na mão. E uma cor escura e odor agradável, né? Então, muita gente, sei lá, tipo, a gente já ouviu isso, né? De que, nossa, mas não cheira ruim, tipo, composto no final. E não cheira, assim. Lá no Separa mesmo teve uma compostagem com laranja uma época. E aí, tipo, o composto, assim, ele tinha um odor cítrico, sabe? Era gostoso e tal. E, bom, e aí para você identificar, então, que o composto chegou de uma forma mais, tipo, quem não tem acesso a um laboratório também, tipo, o que fala, é passado para gente é que você misturar esse composto, né, pegou lá na sua composteira, misturar, acho que tá pronto, passou 90, sei lá, 100 dias, acho que tá pronto. Daí você coloca lá, num copo de água, e se a água ela não pegar uma cor escura, né, e tiver uma deposição dos sedimentos ali no fundo, significa que não terminou a fase de maturação do composto. Então, aí não retira, não utiliza ainda, né? Espera mais um tempo. Se caso colorir, né, ficar escuro e não tiver deposição, tipo, só ficar escuro e tal, é porque tá ok. Então, essa é uma forma, assim, de graça, né, de avaliar, e não precisa de um laboratório e também funciona, né, em certa medida. Após esses indicadores, então, se, como eu falei, se desejar aí, dá para peneirar o composto. Bom, agora eu passo a palavra, então, para o Renato. Depois a gente vai responder aí algumas dúvidas. Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Renato, eu estou no quarto ano de Engenharia Agronômica e eu estou no Separa desde 2019. Bom, de acordo com o que o Carlos falou, caso você queira aprimorar a sua composteira,
você pode criar um sistema de drenagem, no qual esse vai captar todo o líquido que resulta da decomposição da matéria orgânica que acontece na sua leira. Então, nessas três imagens, é possível observar um esquemão de como que é feito. É muito importante o terreno ser um pouco inclinado, para que possa ocorrer o escoamento do líquido. E no final do cano, também é necessário ter um balde ou algum recipiente para que possa ser armazenado o líquido. E o cano também, ele é todo perfurado durante a sua extensão, porque o líquido que vai ser produzido, ele vai escoar, né, na leira, e o cano vai ser responsável por conduzir até o recipiente. Pode passar, por favor, cara. Essa imagem ilustra muito bem como que é feito. Antes de iniciar a leira, você vai construir o sistema de drenagem, né, você realiza um buraco no chão, você vai instalar todo o esquema, todo o sistema do cano e do recipiente. E na imagem de cima, mostra como que é feito essa é uma das maneiras possíveis, né? Vai depender muito dos materiais que você vai ter na sua casa, no local que você vai instalar a sua composteira. Mas uma manta permeável para deixar o cano fixo no local, britas e o cano de PVC com furos. Pois como é possível ver na imagem de baixo, todo o líquido que vai ser produzido ele vai escoar e ele vai ficar guardado aqui no reservatório. Pode passar, por favor, cara. Aqueles líquidos que eles são reservados, eles podem ser usados no final quando termina a composteira, a leira, você pode peneirar o material resultante e o líquido você pode diluí-lo também para usá-lo na rega de hortas ou no seu jardim, se tiver na sua casa, ou para os fins que você achar necessário. No Brasil, por ser um país muito grande, se faz muito necessário. Seria muito bom se a compostagem fosse algo mais difundido de maneira geral, né? Porque, como pode ser visto nos gráficos da imagem, em 2018 foram gerados 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos no Brasil. E metade desse valor, em média, é todo de resíduo orgânico. E, infelizmente, não tem um destino correto e acaba indo parar em lixões ou em aterros não legalizados. Em 2018, a geração de resíduos chegou a 216.629 toneladas diárias. Isso quer dizer que cada brasileiro gerou pouco mais de 1 quilo de resíduo por dia. Então dá para ter uma ideia do tanto de resíduo que é produzido e o tanto aonde vai parar tanto resíduo assim, né? Pode passar, por favor. 92% do total anual foi coletado e 59,5% teve uma destinação em aterros sanitários. E é um valor bom, porque o aterro sanitário, quando ele é feito, ele não tem resultados tão ruins para o meio ambiente, mas seria bom se menos disso fosse realmente para os aterros, né? Se fosse reaproveitados, o resíduo seria muito melhor. Infelizmente, o restante, 40,5% foi despejado em lixões
e 23% em aterros controlados. Aterros controlados é basicamente é feito um buraco no chão, e o resíduo é despejado lá e depois ele é coberto. Ou seja, não tem nenhum sistema para impermeabilizar o solo ou para qualquer outro tipo de tratamento. E tanto o lixão quanto o aterro controlado são extremamente agressivos para o meio ambiente, para as pessoas que vivem próximo desses locais. E isso mostra como que é necessário medidas mais eficientes, para que possamos jogar o menos possível nesses locais, para que chegue o resíduo possível até esses locais que são muito agressivos. Os lixões e aterros controlados são locais inadequados de destinação, pois possuem sistemas e medidas contra danos e degradações e de proteção à saúde e meio ambiente. Assim, aumenta as emissões de poluentes climáticos de vida curta, especialmente o metano. Apesar da destinação em aterro sanitário ser considerada adequada, estes representam a terceira maior fonte antropogênica de metano gerado. Ou seja, o aterro sanitário, ele é um sistema bom, mas não é o melhor possível. O gás, em alguns locais, o gás que é produzido na decomposição do resíduo, ele é coletado e depois ele é queimado, e o que é liberado na atmosfera é um outro gás, não o metano, que é o mais poluente. Então, como no Brasil tem muita gente, um país tão grande, a quantidade de resíduo produzido aqui no país todos os dias é absurdamente grande. É até difícil imaginar a quantidade. Então, a compostagem é uma alternativa possível para, para que os resíduos produzidos por nós sejam menos prejudicial ao meio ambiente. Nós, no Separa, buscamos muito, através da educação ambiental, ensinar para algumas pessoas que é possível fazer uma compostagem em casa, um minhocário, construir alguma leira passiva, ativa. Basta um pouco de boa vontade, um pouco de apenas querer mesmo, porque é algo barato, algo muito possível de fazer e que, de uma maneira ou outra, acaba sendo muito bom para o meio ambiente. Chega menos resíduo até o pessoal que recolhe, as empresas que estão responsáveis por recolher nas cidades, e diretamente acaba chegando menos também nos aterros sanitários. Na Exalc, nós de Separ tivemos um projeto inspirado na Revolução dos Baldinhos, lá em Santa Catarina. Nós começamos a idealizar o projeto antes da pandemia, só que não conseguimos realizar devido à pandemia que apareceu logo depois. Nossa ideia era pegar os resíduos orgânicos dos departamentos e levá-los até o galpão que separa para lá eles serem colocados nas leiras. No prédio central tem apenas uma copa e a maior produção de resíduo lá é de borra de café, que serve em média 200 pessoas por dia. E por semana acaba gerando em média uns 20 litros mais ou menos de borra de café. Aí todas as sextas nós íamos lá, pegava e levava para do Separa para colocar na leira passiva. No pavilhão da Química, tinham duas copas e em uma usavam 5 pessoas, gerando um balde pequeno de lixo por semana. Ali na Química poucas pessoas usavam, mas ali já tinha um local
para o destino correto. Então, lá nós não pegava. E no pavilhão das ciências humanas, tinha uma funcionária que recolhia os orgânicos e fazia a compostagem. Infelizmente, né, conseguimos pegar poucos locais, né, de dados e realmente recolher os resíduos. Foi principalmente ali na rua do Prédio Central, ali na Química e nas Ciências Humanas. Mas a ideia era pegar, não, não o campus todo, mas pelo menos boa parte dele, dos apartamentos, para pegar os resíduos orgânicos e esses são os nossos parceiros, e o Cipara sempre conta com a ajuda deles. E tanto que estamos até fazendo junto com o SAF, faz parte do núcleo Nhangatu também da Exalc. E queria agradecer a presença de cada um. Muito obrigado por nos ouvir por esse tempo. E quem tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, se quiser abrir o microfone ou escrever no chat. Fique à vontade. É isso, gente. Aí, quem tiver dúvida agora, pode abrir microfone, escrever no chat, que sentir à vontade, Acho que a que gente souber se der para responder. vocês, dá para repassar algumas perguntas do chat para quem não está conseguindo acompanhar, mesmo que já tenham sido respondidas. Acho que é legal expor se vocês puderem. Tá. Nossa, deixa eu voltar o chat aqui, que agora que eu vi que tem bastante. Se alguém puder me ajudar também. Então, terra na composteira. A primeira Perdão. Eu não entendi o que você disse. Pode repetir, por favor? Não, eu estava só falando da questão que teve do Marcos sobre ir terra na composteira. Ah, sim. Eu respondi aqui no chat, se os meninos quiserem complementar também. A questão da terra pode sim ser colocada na composteira, porém em volumes bem pequenos, porque a terra, quando chove, ela tende a compactar, né? Desformar um pouco os agregados do solo. E aí, quando ela compacta, diminui a aeração da composteira. E caso vá fazer... Só um momento. Das notas. Mas caso você vai fazer uma composteira de aeração ativa, essa terra, por ter um peso mais elevado do que os resíduos que foram colocados na composteira e as folhas secas também, ela acaba por deixar mais pesado para quem for fazer a mão de obra de fazer a aeração da leira. Então, eu não recomendo muito colocar a terra, mas se for colocar em quantidades bem pequenas para não dificultar nesse quesito. Só complementando, tipo assim, porque na compostagem o que você quer no final é o composto, né? Então, você quer o que foi estabilizado e o que você quer é o composto que é algo rico em matéria orgânica e nutrientes que pode ser aplicado no solo ou em plantas para adubagem, né? Então, difere de terra, assim, né? Então, acho que vai nesse sentido também. Tem uma pergunta da Pamela também. Oi, posso falar uma Perdão. coisa? Pode? Daí eu que perguntei da terra, sabe por quê? Porque eu estou pensando, eu escrevi lá no e-mail, eu vou lá no sertão da Bahia, né? E lá a terra é muito pobre, o solo é pobre. Então eu estava pensando em cavar e fazer essa compostagem. Não sei se dá certo isso. Não um buraco muito fundo, mas na terra mesmo. Por isso que eu falei da terra, para poder pelo menos cada um na sua casinha ali ter um cantinho mais
tentar melhorar a terra, porque não nasce nada, né? A água agora que está chegando lá. Legal, Então, bacana. será que dá certo isso? Fazendo a prova, Entendi. né? Cavar um pouco e ali ir removendo, por isso que eu falei da terra, né? Aquela terra Uhum. pobre com isso aí. Ou teria que esperar a compostagem ficar pronta para depois? Não. Não, então, é bacana você perguntar isso, porque a gente já fez isso no Separa também. Inclusive, foi com uma safra perdida de batata. A gente enterrou os resíduos. E pode ser feito sim, o que que é outra técnica, né? Daí é tipo enterrar os resíduos mesmo, mas isso é bem mais antigo que a compostagem daí, né? Os índios faziam e fazem isso, né? Então, dá para fazer sim. A gente fez lá numa área do Separa com batata, né? E, e notou que dá para fazer, dá para ser implementado também. Tá bom, obrigado. No caso, é que você vai ter perdas maiores, né, também, ali. Consome mais rápido, mas dá para fazer. Observando aí, acho que seria melhor fazer a compostagem mesmo, depois fazer esse processo de mistura, né? Sim, Com a terra. sim. Marcos, um problema também relacionado ao solo que é perigoso desestruturar ele. Aí é perigoso acabar perdendo o solo e o que não é muito bom muitas vezes, né? Igual o Carlos falou em relação à batata, onde separa, o solo ficou meio desuniforme, sabe? Ele acabou ficando meio ruim pro manejo, né, no dia a dia, assim. Perder o que você fala, que perdeu o solo, o que seria? Ele afundou lá. Erosão. Isso, isso, processo de Ah, erosão. tá. Tá, obrigado. Mas em pequenas quantidades dá para ser feito. Né, ou mesmo para vasos ou pequenos canteiros, né, elevados até, mas essa terra que tem que ser modificada, porque nasce nada, 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 nada. Em canteiros é É, uma boa alternativa, porque aí você vai elevar, né, em relação ao solo, aí você consegue mexer mais ali. Aí em relação à estruturação do solo, aí não tem tanto problema. Aí você já tem mais liberdade para trabalhar, né? ao invés de cavar, Isso, elevar, né? para elevar o solo. Legal. Também, se você fizer a composteira perto de onde está sendo um plantio, já vai estar acontecendo uma troca ali perto do solo que está próximo da composteira também, né? Então, às vezes, essa é uma boa alternativa. Na verdade, o plantio não tem, não tem nada, né? Então seria um começo, ou até para depois pegar essa terra, pôr em vaso, plantar um pé de alface, sei lá, alguma coisa, né? Para a própria subsistência lá, que não tem nada, nada, nada. É um deserto. Licença, eu posso só fazer um parênteses? Boa noite aí a todo mundo. Tudo bem? Eu sou o Lucas, amanhã a gente vai fazer uma apresentação. Marcos, acho que talvez te interesse, inclusive, para esclarecer essa sua dúvida, que para uma área que tem um solo muito pobre, né, isso é deficiência nutricional, né, e algumas correções que você pode fazer ao invés de optar pelo uso de fertilizante, coisa do tipo, é você fazer a compostagem, você disponibilizar isso na forma de composto, ou um tema que a gente vai estar abordando amanhã, que é fazer adubação verde, que é você fazer o uso de algumas plantas naquela área que vão servir para adubar o seu solo. E aí você já entraria com uma cultura ali logo em seguida, porque o solo já vai estar com uma concentração de nutriente adequada para você produzir, entendeu? Ah, legal. Aí fica o convite para você participar aí amanhã, que vai ser legal também, pô. E parabéns Beleza. pro pessoal do Separei pela apresentação. Valeu. Tem uma pergunta da Pamela também. Para aquele outro modelo de composteira, seria 1 metro também? Eu acredito que ela esteja falando da passiva, né? É 1 metro, porque 1 metro a gente estabelece assim para ficar mais fácil de manejar, né? Então seria 1 metro de altura também. Tanto que a gente recentemente implementou, junto com o Mudapira, né?
ali na Praça das Corujas, aqui em Piracicaba, né? Uma composteira coletiva, e a gente fez a passiva, né? E ela tem 1 metro de altura. É estilo aquela que a gente mostrou na apresentação, que é com tela galvanizada, né? Mas isso também é mais pelo manuseio, porque quanto mais alto, mais vai ter a dificuldade de manusear, de cuidar desse material. Então, a gente, quando constrói a nossa leira, ela, bom, pode ter vários tamanhos. Você vai numa indústria, é, são tamanhos enormes, 2, 3 metros e assim vai. Mas a gente fala nesse tamanho de 1 metro, mais ou menos, que é um tamanho que a gente consegue trabalhar, desde a passiva quanto também da ativa. E aqui outra pergunta que a Pamela fez também sobre a leira de aeração passiva, se começa com a matéria seca e logo após coloca os resíduos. Sim, começa com a matéria seca e vai colocando os resíduos e a matéria seca, mas sempre deixa a matéria seca por cima para poder evitar que venha outros animais ou até mesmo um mau cheiro. Mas começa assim com a matéria seca e sempre deixa por cima a matéria seca também. Perdão, pode falar. Eu mandei no chat aqui em cima um compilado de perguntas que o pessoal mandou antes e que estavam mandando aí respondendo essas. Essas duas primeiras a gente respondeu, né? A questão da carne, se você quiser completar também. Ô, turma, quem precisar sair agora, fica à vontade, viu? Quem tiver prova, alguma coisa, fica à vontade. Obrigado, né, também por comparecer. Tá, sobre existe uma proporção ideal. Ah, isso já foi respondido, né? Em relação à diluição, geralmente é 100 ml para cada litro de água. Aí você mistura e dá para usar. Porque se estiver muito concentrado, é perigoso queimar as plantas que Sim. você vai jogar. 1 para 10, né, que fala. Então, sei lá, você tira 100, você vai diluir em 1 litro. Gente, rapidinho, só que a galera tá saindo, lembrando que hoje foi o primeiro dia dos 3 dias de formação, né? Então amanhã e sexta-feira também vão ter apresentações. Então, só um convite aí pra galera comparecer também amanhã e sexta, que vai ser bem massa, assim, vai ser complementar ao tema que a gente discutiu hoje. Perguntaram também sobre se precisa molhar, sim, né? A gente respondeu isso conforme a apresentação, mas sim, você tem que manter a umidade aí. E, assim, você tem que avaliar, né? Tipo, se tá num período chuvoso, possivelmente não precisa, mas você tem que sempre estar avaliando conforme aquelas técnicas que a gente falou, de pegar com a mão e tal, ver se está escorrendo muito líquido, ele está com excesso de umidade, isso também é um problema, que vai estar faltando oxigênio para os micro-organismos, né? E se tiver com pouca umidade, vai estar esfarelando na sua mão, daí você tem que regar a sua leira. Também tem uma outra pergunta, pessoal, no caso de composteiras para uso doméstico, é recomendado que seja descartado ou estocado o biofertilizante conforme vai usando? A gente recomenda que seja estocado, né? Porque a própria estrutura, assim, no caso de composteira doméstica, ela tem a última caixa, né, que fica na base, ela é para coleta de biofertilizante. Então, você pode adaptar, tipo, uma torneira para ficar mais fácil, ou você pode deixar sem nada mesmo, mas o último balde, ele não é perfurado, né? O último balde ou caixa não é perfurado, então vai estar concentrando esse biofertilizante. Aí você pode utilizar ele para sua horta, na sua casa, ou tá, mas sempre diluindo, né? Nunca aplicando o biofertilizante diretamente.
Moro numa região muito úmida, chove toda semana, quase todos os dias. Seria viável fazer composteira externa nesse caso? Ahn, sim, mas eu acho que daí nesse caso você teria que ter uma área mais que você consiga proteger, né? Um local específico que você consiga proteger o impacto da chuva na sua composteira. Porque se tem um excesso de chuva também pode acabar é, lixiviando, né, o composto, e também é um problema. Aí, se você consegue adaptar uma estrutura, talvez uma lona mais fortificada para cobrir a sua leira, talvez ajude. E aí, mas dá para fazer externo sim também. Você pode fazer então sobre um dossel de uma árvore. E, bom, aqui a nossa experiência que não separa, né? A gente tem praticamente o inverno com chuva zero, né? Então, basicamente no inverno é quando a gente efetua as regas, né, com mais constância, porque fica 90 até 100 dias sem chuvas agricultáveis aqui na região. Então, uma dica interessante que a gente faz quando, principalmente no verão, né, quando chove bastante, as leiras estão bastante úmidas, e você percebe que está muito encharcado, o que é recomendável fazer? Você pode num período da manhã, abrir essa leira ao meio, parti-la e esperar uma tarde e depois fechá-la novamente, para que o líquido se escoe e depois você consiga fechar. Isso acelera um pouco esse processo de tirar esse excesso de umidade. Carlos, posso fazer uma perguntinha? Bom, boa noite, obrigado aí pela apresentação. Carlos, uma dúvida, no caso da composteira doméstica, que a gente usa baldes e tal, ela é considerada do tipo ativa, você tem que ficar revolvendo ela para fazer aeração, ou devido ao tamanho você acha que isso não é necessário? E no caso do revolvimento, você comentou que não é bom você deixar a matéria orgânica por cima, tal, né? No caso dessas externas aí. Então, quando você revolve a leira, vocês jogam de novo matéria seca em cima, resíduo seco por cima? Respondendo a primeira pergunta, não precisa fazer o revolvimento da sua composteira doméstica. E o importante, assim, é que você não pode colocar, falam na literatura, falado que não é muito bom, pó de serra. Você pode colocar, mas não em excesso, porque ela acaba compactando, né, o composto, isso não é bom. Daí falta oxigênio também, que é outro problema. E pode causar mau cheiro também. Mas não tem essa necessidade, não. A questão do revolvimento na leira ativa, a gente não coloca mais resíduo seco, por já manter, assim, você já faz a sua lasanha, né, já monta a sua pilha, e aí você parou, tipo, atingiu 1 metro e pouco, você para, ela tá no tamanho ideal, e aí você vai ver que ela, tipo, perde metade do tamanho inicial, assim, mais ou menos. Que ela tá perdendo, né? Os micro-organismos estão consumindo a matéria lá e tá resultando no composto. E ela vai reduzir de tamanho, então. E aí, no revolvimento, a gente só revolve para incorporar o oxigênio. A gente só está fazendo a manutenção, né? Colocando o O2 ali para os micro-organismos poderem estar atuando no processo. Mas não precisa colocar mais resíduo seco, não, porque você já está incorporando no processo da montagem, né? Tipo, 3 para 1. Então, 3 de matéria seca, 1 de resíduo orgânico gerado aí na sua cozinha, por exemplo. Então, não tem a necessidade de colocar mais resíduo durante a manutenção. Mas aí, no início, nos primeiros revolvimentos, aí quando você mexe, a princípio aquela matéria orgânica ela ainda está meio bruta, né? Aí não atrai animal, bicho, essas coisas assim. Cara, não. Você vai fazer aí em torno de, na verdade, tipo, em torno de 15 dias. Sério, não vai estar muito pro você ver, assim, já vai estar meio degradado já as coisas e tal.
E o cheiro não é desagradável se você manter essa proporção, assim, sabe? É um odor normal, não tem um cheiro forte. Você tem, por isso, no processo da montagem, sempre manter a proporção de 3 para 1. Daí sim, se tiver o mau cheiro e tal, ou atrair animais, é porque você está errou alguma coisa na montagem e não está fazendo a manutenção corretamente. Mas ela não atrai, não, se você manter tudo certo. E Legal, obrigado. até porque, perdão, até só complementando, até porque, tipo, como a gente viu lá na fase que ela atingia a temperatura maior, ela tá 15 dias, ela já tá, tipo, já bateu o pico de temperatura, assim, que no começo é muito rápido. Tem muita matéria orgânica, muito alimento para os micro-organismos, então ela tá fazendo a festa lá na compostagem. E isso aí eles vão consumindo e liberando um calor, né, no processo. E aí a leira 70 graus, 60 e pouco, se você fizer tudo certinho, manter a altura adequada e tal. E aí é isso. Mas é bem rápido. Show de bola. Obrigado aí pela apresentação, viu? Nada. E também lembrando, quanto mais a gente for adicionando, né, além de desbalancear a nossa proporção, o período de esse ciclo, né, vai ficar ainda mais longo. Então, a gente vai demorar ainda mais para conseguir o que a gente quer, né, que é o composto. Acho Mais que é alguma? isso. Perdão? Ia Desculpa, perguntar galera. se alguém mais tem alguma pergunta, dúvida. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada pela apresentação. Muito obrigada por comparecerem. Grande parte do pessoal já saiu. Mas queria agradecer a todo mundo que participou. E qualquer dúvida que tiverem também, pode mandar para a gente por e-mail nas nossas redes sociais que estavam ali. A gente vai enviar a apresentação e a gravação também para vocês por e-mail. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Compareçam amanhã. Vai ser bem massa. Tchau, turma. Boa noite. Valeu, pessoal!